Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, mais uma vez direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso tema de hoje é a culpa feminina, o machismo, a exclusão feminina, a forma como as mulheres ainda são tratadas na nossa sociedade. E uma pesquisa do IPEA que, no mínimo equivocada, traz de novo esse assunto à baila. Para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, está aqui a professora Mayra Karen. Ela é professora de Educação Física e de Teologia do Studium Teológico. Lá no Studium, ela ensina pluralismo religioso, evangelização e mediatização. Professora, muito obrigado por ter vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Existe mesmo, professor, uma culpa feminina, digamos, desde os tempos do quê? Se a gente olhar historicamente a nossa tradição judaico-cristã, desde os tempos de Adão e Eva? Bom, dentro da teologia, dizia-se que por Eva entrou o pecado, né? E por isso que entrou o pecado dentro da humanidade. Porém, entrou Maria também, e com a Maria entrou a salvação. Só que tem muitas pessoas que ainda ficam com aquele pensamento de Eva, onde a mulher é a culpada de tudo, mas esquece que existe Maria. Então, como dizia Santo Irineu, com Eva houve o nó dentro da humanidade, porém Maria veio para desatar esse nó, para trazer a salvação. Dizer, a mesma serpente que mordeu o calcanhar é pisada pelo calcanhar da mulher que esmaga a sua cabeça. Que esmaga a sua cabeça. Esse é o entendimento teológico. Sim. Né, dessas duas versões do feminino, a Eva e a nova Eva, que é Maria. Que é a Maria. Agora, com o passar do tempo, o judaísmo, muito patriarcal, sempre acabou deixando a mulher em segundo plano. E isto atravessou a história e nós mesmos observamos que no século XVIII, no século XIX, mesmo no século XX, ainda temos um ranço em pleno século XXI desse machismo, professora? Como se explica isso? Ainda restam, né? Ainda temos resquícios disso, mas a gente tem que ver pela história de Israel que a mulher, ela não tinha voz dentro das grandes assembleias. Porém, nas pequenas assembleias, nas pequenas reuniões, ela era ouvida. Porque nas grandes assembleias só eram ouvidos os grandes líderes das tribos. E sempre era um homem, né? E nas pequenas, como sempre era a mulher também ouvida, dando as suas sugestões. E temos grandes mulheres também dentro do judaísmo, Esther, Débora, que fizeram diferença também dentro da comunidade para trazer uma salvação, né? E, com o passar do tempo, dentro da história também, temos as mulheres que fizeram uma revolução e queimaram os seus sutiãs em praça pública, querendo as igualdades, né? E tivemos também os eventos do dia 8 de março, Sim, que marcaram também uma mudança de paradigmas bem importante. às vezes é preciso ter uma grande crise para que as pessoas percebam que é preciso ter uma revolução. Então, nem toda crise como teve lá em 8 de março foi causa de decepção, mas foi um momento histórico forte, mas trouxe uma perspectiva melhor para a mulher. Não obstante tudo isso, professor, o Oriente Médio, mesmo o Oriente, ainda trata a mulher de uma forma diferenciada. Sociedades civilizadas e evoluídas tecnologicamente, como o Japão, ainda faz isso. Nós temos em tribos africanas extirpação, violência contra as mulheres, porque o prazer é proibido. A gente tem que respeitar porque a cultura, estas culturas, ou como é que se lida com isso? Nós temos que respeitar a cultura de cada região, até porque nem todos são cristãos católicos, né? Então a gente tem que respeitar. Para eles é normal. Para nós não seria normal, mas para eles sim, né? Para nós que não é normal, como entender essa pesquisa que o IPEA trouxe e que depois teve inclusive que corrigir, mas apesar da correção ainda deixou um ranço, um remanescente de preconceito a partir das próprias mulheres. Sim. O que as mulheres disseram? Não, nós merecemos ser realmente violentadas e estupradas porque o jeito que as mulheres se vestem e tudo mais. Que análise a gente faz disso? Bom, primeiramente, não sei se todos sabem que o IPEA é um instituto de pesquisa do próprio governo.
existe desde 1964, se eu não me engano. Então é um instituto institucional. Exatamente, é do nosso governo mesmo. E trabalha conjuntamente com a Secretaria da Presidência da República. Então, ele faz essas pesquisas para tentar mostrar o que está acontecendo no Brasil. Porém, não foi relatado nessa pesquisa que mais de 65% dos que responderam as perguntas eram mulheres. Então, as próprias mulheres responderam essas questões. E outro dado interessante é que, da maioria das pessoas que responderam, mais de 44% são pessoas que nem tiveram o ensino fundamental. O ensino fundamental começa do primeiro ano. Então, eram pessoas com baixa escolaridade, mais de 3.800 pessoas com baixa escolaridade que responderam essa pesquisa, e 65% eram mulheres. Então, não se sabe se elas responderam essa questão por, às vezes, ver outras mulheres que se ditam piriguetes e se sentem ameaçadas. Porém, na pergunta diz assim, as mulheres devem ser atacadas? Mas em que sentido atacada? Hoje em dia, no nosso Brasil, infelizmente, temos tantas gírias, e às vezes atacada pode ser no sentido de ser pegada e não estuprada. Então, as pessoas entenderam de maneira incorreta. E depois o governo tentou modificar os resultados. Uma maquiada. Uma maquiada, como tudo acontece maquiado. Perfeito. E essa é a nossa função também como professor, não só de educação física, mas de teologia, em abrir a mente dessas pessoas, que a gente não pode aceitar tudo que aparece como verdadeiro. Né? Será que por trás dessa pesquisa do IPEA não está o interesse do governo em querer agora mostrar nas políticas, nas propagandas políticas, que agora vai ser para a presidência, de que temos que criar leis para proteger essas mulheres? Porém, essa pesquisa não mostrou que 70% dos que são estuprados são crianças e adolescentes. Esse é um dado que eu ia perguntar. Isso não ganha ênfase, né? Não dá ênfase. A violência domiciliar, inclusive, que acontece. E a maioria são pais, amigos de família, tios. Isso eles não falaram. Quer dizer, usando aqui de uma expressão chula dentro do assunto, mas não é que a expressão seja chula. A colocação parece que é um pouco estranha. As crianças não são piriguetes. As crianças não se expõem, digamos, naquilo que se chama de sex appeal, da erotização. Então, o que acontece? Como explicar isso? Mas quem que vai dar o voto? É a criança adolescente ou é a mulher? Então, o foco é a mulher. Temos que criar leis para as mulheres e uma pesquisa voltada à mulher. Da mesma forma como aconteceu do ex-ministro da Saúde fazer o lançamento da vacina do HPV um pouco antes de ele sair para se candidatar ao governo de São Paulo. Tantas más intenções. Quer dizer, é preciso que a gente, como telespectador, como cristão, como cidadão do mundo, comece a fazer a leitura atrás dos fatos. É isso, professora? Exatamente, temos que ir atrás da informação, porque nem toda informação é verdadeira. A maioria delas, né? E hoje em dia, com a mediatização, né? Nós temos informações em vários campos. Internet, rádio, televisão. Mas será que aquela informação é verdadeira? As pessoas não querem buscar o conhecimento verdadeiro. A quem interessa essa informação? É mais propriamente isso? Exatamente. Professor, mas entrando nessa questão, independentemente da pesquisa estar certa ou não, o fato de uma mulher se expor um pouco mais, digamos, num clima de verão, ela quer ficar um pouco mais à vontade, isso justifica uma ação violenta por parte do homem? Com certeza não justifica. Com certeza. Imagine, então, o país do carnaval. Na época de carnaval, então, todas as mulheres que estão lá desfilando no Rio de Janeiro vão ser atacadas, vão ser estupradas. A praia iria se transformar num local de promiscuidade total. Exatamente. Né? De violência. Então, não justifica. Nós estamos vivendo, então, olhando por esse viés, nós estamos lidando com que tipo de ser humano neste contexto assim da violência? Isso sempre existiu ou é um retrato, um reflexo desses tempos de pós-modernidade? Eu acredito que é um retrato desses tempos de pós-modernidade, onde coloca a mulher como objeto de consumo. Mas isso a partir
de uma matéria que a senhora domina bem, que é a mediatização. Exatamente. Não existe nenhum produto que seja anunciado na TV que não esteja vinculado à imagem da mulher sedutora e erotizada. Com certeza. Porque antigamente não tinha tanta mídia, né? E hoje em dia, com a veiculação é tão rápida, a informação é tão rápida, e isso a mulher também entrou como um projeto de um bem de consumo. A mulher estaria, professora, demonstrando com a sua descoberta dos direitos que ela sempre teve, mas que não foram respeitados, e pelo fato da sua beleza também assustar, de certa forma, o ser humano masculino, deixando o sexo oposto inseguro, e ele precisa, de repente, de usar de violência para se sobrepor, visto que ele não tem mais argumentações, digamos, para competir com essa mulher? Isso aqui me fez lembrar o tempo da pré-história que a gente estuda, né? Parece que estamos voltando à época do canibalismo, né? Do homem... O brucutu. Do brucutu. É isso do mesmo? homem troglodita, né? Na verdade, né? Homem de Neandertal. Exatamente. Como assim, explicar isso? De que forma? Podendo ser assim como um meio de fuga dele, né? De se sentir ameaçado. Que hoje em dia as mulheres estão indo em busca de mais conhecimentos, de mais lugar dentro do mercado, e muitas vezes produzem até muito mais do que um homem, principalmente no campo intelectual. E ele, como medo de perder seu espaço, usa o seu instinto dito animal, né, para querer atacar. Quer dizer, como ele não pode dizer intelectualmente e nem com argumentos... Vai agir na força. Aqui quem manda sou eu, pega a mão pesada e desce sobre a sua companheira. E até mesmo com gritos, né? À vista, agora voltando um pouco na história de Israel, muitas batalhas, os homens não tinham armaduras, não tinham nada, venciam apenas no grito, assustando. Será os grandes gritos de guerra. Basta lembrar o cerco de Jericó? Sim, cerco de Jericó. Né? Só para explicar para o telespectador, o cerco de Jericó foi uma caminhada em volta da cidade, sete dias. E no último dia as trombetas e o povo gritou e as muralhas caíram. Depois de 7 voltas. Depois de 7 voltas. Né? Por isso que existem, inclusive, algumas práticas de ritos que são feitos nas igrejas com o cerco de Jericó como forma de derrubar as barreiras, as dificuldades e tudo mais. É que nós somos movidos a celebrações, a símbolos, né? A gente é movido a isso. Então a gente resgata o que houve dentro da nossa história, porque muita coisa está repetindo. Até mesmo agora essa questão aí, né? Por que querem atacar a mulher? Vai atacar a família também. Atacando a família, atacando as crianças, adolescentes, vai atacar o projeto de Deus. Atacando o reino. Atacando o seu projeto do reino. Projeto do reino. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já discutindo este assunto aqui, né? Com relação a esta pesquisa, com relação... eu percebo que o nosso assunto também está derivando para uma questão interessante. Não vamos perder o foco da mulher e do medo feminino que existe há tanto tempo, mas vamos tentar aproveitar a presença da professora para entrar nas entrelinhas do noticiário do cotidiano, seja ele da internet, da imprensa escrita, falada, televisada, para tentar entender como o gênero feminino é utilizado e manipulado para se alcançar alguns objetivos que estão por trás destas linhas escritas. Voltamos já direto aqui do L'Express Café. É só o tempo de um cafezinho. Estamos de volta aqui do L'Express Café com o nosso café teológico de hoje, falando sobre o universo feminino, de maneira especial a histórica culpa feminina. E a nossa convidada é a professora Mayra Karin, professora de Educação Física e Teologia do Estúdio Teológico. E ela dá aulas ali de pluralismo religioso, evangelização e mediatização. No primeiro bloco, a professora lembrou de algumas mulheres importantes da história de Israel
E lembrou também, oportunamente, que a mulher contribuía com as discussões, ela fazia parte das discussões. E falou de Esther. Aqui tem um dado interessante para a gente utilizar com relação ao nosso assunto. Esther seduziu o rei para salvar o seu povo? Com certeza. Porque fazia parte do projeto do reino, né? A sua única arma que seria, né? A sua sedução, a sua beleza. Mas para o bem de uma Como nação. é que foi que... Vamos recuperar, resgatar um pouco dessa história. O que foi que a Esther fez exatamente com o rei para salvar o seu povo? Ela se utilizou da sua beleza... Da sua beleza. Né? E atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E com certeza falava-se ao pé de ouvido o que deveria ser feito ou não, né? E com sua beleza conseguiu seduzir o rei. Conversas de alcova também, mas com um objetivo bem claro. Foi uma mulher guerreira, né? Muito forte para tomar a decisão que tomou e poder salvar o seu povo. Perfeitamente. A história de Susana, que aparece no livro de Daniel, ela está muito ligada a este momento da nossa campanha da fraternidade. Sim. Porque as mulheres eram, tal qual como acontece hoje, sentiam uma agressão, uma pressão com relação ao assédio sexual. Isso era muito próprio, principalmente daqueles que mandavam, daqueles que tinham suas escravas e tudo mais. E Susana tem a coragem de denunciar. Ela denuncia acreditando que Deus vai fazer justiça e faz. As mulheres com as quais a gente convive hoje e que são agredidas por seus maridos, por seus companheiros, as mulheres que sofrem assédio no seu trabalho, numa chantagem, se você quiser continuar trabalhando aqui, vai ter que fazer o que eu quero, e outros tipos de agressões que existem. Que leitura você, como mulher e como professora, faz das mulheres do comportamento? Elas ainda se submetem a isso por questões econômicas ou elas estão reagindo? Como é que está isso? Bom, como o senhor citou, Daniel. Daniel ele fazia leituras proféticas, né? Do que o que viria a acontecer. E como o senhor retratou, exatamente, está retornando isso, né? Uma visão escatológica, o que iria acontecer no futuro. Infelizmente, temos mulheres que ainda se submetem, que não têm essa voz interior, essa força de denunciar o errado, né? Com certeza deveriam se basear e fazer essa leitura de Daniel sobre Susana para ter esse espelho de mulher, para poder denunciar o que é errado. Infelizmente, ainda existem mulheres assim. Professora. E que, às vezes, elas preferem apanhar em casa porque o marido traz a comida para dentro de casa. Ele é o mentor, é o tutor. Exatamente. E esquece que ela tem também artifício... Aliás, me permita uma correção, é o provedor. Provedor. E esquece que ela também tem características de ir atrás de um bom emprego e conseguir se sobreviver, não precisando dele. Porque o casamento é aquilo, os dois crescerem juntos e não se sobrepor ao outro e pondo medo para que ela vai ser um objeto de consumo para ele, né? Exato. Não existe coisa pior do que, por exemplo, numa casa, lá está a mulher se preparando, se vestindo com o seu vestido bonito, com o seu cabelo bem arrumado, bem maquiada, e de repente o marido está ali, vai ficar em casa, ele não quer acompanhá-la. Sabe por que ele não quer acompanhá-la? Porque ela vai receber um prêmio pelo trabalho que ela executou na empresa dela trabalha. E ele não quer ser o ator coadjuvante. Coadjuvante. E ele acaba numa discussão com ela, dando um tapa no rosto dela. Isso é relatado num relato muito bem feito pelo Frei Beto. Isso revela exatamente o quanto o ser humano masculino está inseguro e não está preparado para ser parceiro, professor. Para exatamente ser parceiro. Ele quer sempre estar no topo. De repente, no seu trabalho, veja só, vamos colocar aqui. Não quero entrar neste mérito da questão de usá-la como exemplo, mas vou perguntar. No seu trabalho, ao longo do seu trabalho profissional, você sempre esteve longe deste assédio dos homens ou não? Eu digo assim que eu consigo impor o respeito. Não, aí que eu queria chegar, mas existe isso. Sim, existe. Mas só que nós devemos saber como ter a atirada, entendeu? Como sair sem perder a amizade.
Porque pelo fato de ser professora de educação física, professora de teologia, então na educação física eu tenho alunos que são fortinhos, trabalham em academia. E na teologia tenho padres, tenho freiras, tenho leigos. Eu tenho que saber como me conduzir como professor. E por eu ser comunicativa, de querer tratar bem o aluno, alguns podem querer achar que eu estou com segundas intenções. Os homens confundem, digamos, a graciosidade, a simpatia, a delicadeza de uma mulher com outras ideias que ela possa estar tendo. Alguns sim. É. Então, você tem que saber como distinguir. Opa, eu sou uma professora. E vamos entrar aqui na questão psicológica, e esta frustração que este interessado sente em aproximar-se de uma mulher que conduz um trabalho e que é bonita, não pode se transformar de repente numa forma de agressão, se não for física e se não for sexual ou até de maltrato, ou de alguma coisa assim, ou de não aceitar sequer a amizade dela? Bom, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? De ter alguém me querendo tratar de outra maneira, né? Por agressão verbal, nunca. Certo. Mas isso é uma coisa que... É uma coisa, porque é uma agressão verbal também, né? A gente vê na mídia constantemente... O namorado não aceitou que a namorada terminasse e foi lá e deu um tiro nela. Quantos e quantos? Mas não aí já é um desvio. Não aceitou que a mulher não queria mais viver com ele, foi lá e matou a criança e matou todo mundo. Quer dizer, o ser humano não está preparado, o masculino nesse caso, para perder, para se frustrar. O mundo está dizendo para nós, homens, que você não pode se frustrar e nem pode perder. Você tem que ganhar sempre, de qualquer jeito. É o mundo capitalista, né? Que só quer ganhar, 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 mas esquece que a gente tem que aprender também com o perder. Né? E com certeza um desvio psíquico da pessoa. Porque não foi preparado para saber perder. Será que quando ele era criança, os pais diziam não para ele? Esse é o grande problema para os pais que estão nos vendo agora, né? Tem que dizer não, né? Sem frustração a gente não anda. Professor, uma pergunta final sobre esse tema. Vem de encontro a uma matéria que a senhora leciona para os seus alunos do Estúdio Teológico. A mediatização. Até que ponto a mediatização, a exposição da mulher na teledramaturgia, nas propagandas e em várias situações, a partir de 6 horas da tarde, de novelas que exageram nesta questão do erotismo, estão colaborando para a gente ter uma geração desequilibrada e violenta no que diz respeito a essa relação homem e mulher. Com certeza. Isso aqui me fez lembrar quando eu era criança e que as propagandas eram vinculadas o esporte com o tabagismo. Não sei se o senhor se recorda. Lembro. Principalmente que ele tinha Hollywood e grandes esportes, né? E agora tem a mulher, né? Porque a mulher chama mais atenção. Então dá mais ibope. O problema é que horário que eles estão passando isso? Quantas crianças ainda estão acordadas e assistindo? E isso vem aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Com certeza isso daí vai fazer com que a mulher seja um objeto de consumo. Muitas famílias vão começar a ser desviadas por outras condutas, porque vê o que está na televisão, pensa que é o correto. Um reality show, por exemplo? Exatamente. Né? E esquece aquelas virtudes que aprendeu em casa quando criança, ou quando estava na catequese. Esquece tudo isso. E acaba o quê? Segregando a família. E atingindo a família, de certa forma, está atingindo o último bastião de resistência da família, que é a mulher, né? Com certeza. A mãe. Ela é a fortaleza da casa. Perfeitamente. Quando vem alguns alunos comentar comigo, eu falo assim, não esqueça que o teu cônjuge, ele é a tua fortaleza. Então, muitas vezes acontece no trabalho dele ou dela alguma situação, vai querer conversar contigo, e às vezes pode falar até um pouco mais alto, mas é o momento de extravasar. Agora, não esqueça que você é o porto seguro. Se você não é forte, ele não vai conseguir suportar as dificuldades também. É verdade. Aquilo que eu falei a mulher que conduz. A mulher que conduz. O jogo, de certa forma. Chegamos ao final do nosso Café Teológico de hoje. Eu quero agradecer com o carinho que a professora Mayra Karen teve conosco, vindo até aqui o L'Express Café, para participar do nosso Café Teológico, que falou hoje da questão da culpa feminina. Ela é professora de Educação Física e de Teologia do Estúdio Teológico. Ela leciona
pluralismo religioso, evangelização e mediatização. Muito obrigado para você que esteve conosco e até o nosso próximo encontro.